Olá, eu sou Milho Wonka, Milho que hoje vai contar a história da mulher que diz que não dorme há 40 anos e ainda um outro caso que parece roteiro de filme onde uma policial se apaixonou pelo bandido que ela estava investigando e a história não para por aí. Wonka, assista esse vídeo até o final, tenho certeza depois de ver esse vídeo você vai ficar tentando fazer o que essa mulher faz durante 40 anos que ela não dorme. Vamos ao vídeo. Milho, 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 milho. Wonka. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka, tem ainda meu outro canal no YouTube, o Freak TV, siga também a produção no Instagram. E antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo, seu comentário, verifica se está inscrito e vamos agora diretamente para a China. Mas, antes temos que falar o que? Pessoas normais, se não dormirem por uma noite ou por um dia, ficam pelo menos 12 horas bestas. Isso se aguentarem a ficar 12 horas acordados, pelo menos eu sou assim, mas uma mulher na China, da província de Henan, chamada Li Zining, afirma que ela não dorme desde os seus 5 ou 6 anos de idade. Esse hábito de não dormir a acompanha por pelo menos 40 anos. O seu marido, com quem ela é casada faz 20 anos, e os vizinhos dela também confirmam essa história. Porém, o que descobriram sobre ela, o porquê isso acontece, é realmente uma história bizarra. Ali, que vive em uma área rural no condado de Zhongmong, na província de Henan, e o marido dela, Liu Loqin, disse que quando ele se casou com ela nos primeiros anos, ele descobriu que ela realizava muitas tarefas de casa durante o dia e no final do dia ela não parecia cansada. Ele já estranhava isso, porém o que ele estranhou mais ainda foi o fato de descobrir que durante a noite, a madrugada, ela continuava fazendo coisas sem descanso. Ele ainda fala que nas primeiras noites, antes de ele perceber que havia aí um problema maior, ela chegava a se preparar para deitar, ficava na cama a noite toda, mas sempre que em algum momento ele, o marido, acordava no meio da noite, seja para tomar água, para ir no banheiro, algo nesse sentido, o que pode acontecer às vezes com qualquer um, ele notava que a esposa dele sempre estava com os olhos abertos na cama, que deve ser uma cena assustadora, mas como se ela ainda estivesse tentando dormir. Na verdade, ele falava com ela, ela respondia, como se você se deitasse sem sono, aí você começa a ouvir as pessoas da sua casa começar a roncar, mas o sono não vem, não passa nem perto de você, aí você começa a pensar que tem que dormir, isso te tira mais o sono, você começa a ouvir cada barulhinho ao redor da casa, qualquer coisa faz você perder o sono durante muitas horas, só que para a maioria das pessoas, quando isso acontece, é uma vez ou outra, e em algum momento o seu corpo se cansa, sua mente se cansa e você acaba pegando no sono. A não ser que você tenha algum distúrbio do sono, um problema que precisa ser tratado, mas se você não tem, uma hora você dorme, mesmo que seja uma hora antes de ter que acordar e recomeçar o seu dia, e você acaba ficando 12 horas besta. Mas no caso dela, o sono parecia não vir, o que até realmente lembra um caso de insônia grave, que durante muitos anos a deixou acordada, mas como eu falei no começo, essas noites sem dormir acabavam não a afetando tanto assim. Se ela tivesse insônia durante 40 anos, eu acho que ela nem estava viva mais, e é exatamente isso que intriga na história dela e faz algumas pessoas desacreditarem do que ela fala, porque parecia que ela dormia escondido para manter essa história sobre ela, seja lá qual for o motivo. Quando o marido chegou a pensar que ela tinha problemas de insônia, ele chegou inclusive a comprar pílulas para dormir, para ela tomar como uma alternativa, mas não importa o que ela tomasse, a sua esposa parecia não sentir cansaço, como se o corpo dela não precisasse de sono. Como eu falei, ela passou em um determinado momento a procurar ajuda médica, mas durante muito tempo ninguém conseguia descobrir o que acontecia com essa mulher, até que ela realizou uma bateria de exames e conseguiram identificar algo que explicaria essa estranha condição. Dados coletados durante o monitoramento de ondas cerebrais dessa mulher durante
durante 48 horas mostraram que ela teve sono leve e moderado como uma pessoa comum, só que não enquanto estava deitada na cama com os olhos fechados, mas sim enquanto conversava com o marido. Aí você pensa, nossa, esse cara deve ser chato, né? A conversa com ele é tão chata, entediante, que ela ouve e acaba dormindo acordada ouvindo a conversa dele. Eu não sei se ele é chato assim realmente, mas a verdade é que os médicos estimam que o que acontece com ela, na verdade, o corpo dela tem a capacidade de dormir enquanto ela está acordada. É um estado semelhante ao sonambulismo, onde alguns dos nervos e órgãos dela ainda estão ativos durante o sono. Enganado pelo próprio cérebro, quando ela descansa, parte do corpo entra em hibernação. E assim, ela não precisa dormir. Quer dizer, ela dorme, mas ela não precisa fechar os olhos para dormir. Ela não precisa ficar inconsciente, digamos assim. Especialistas explicaram ainda que em alguns determinados momentos, quando ela interage com seu marido nessa situação de sono acordada, os seus olhos demoram a reagir e parece um olhar meio vazio, meio perdido, indicando que ela provavelmente nesse momento está descansando. E apesar de toda essa situação, toda vez que ali dorme, é um sono profundo, e a qualidade desse sono geralmente ainda é maior do que de uma pessoa comum, apesar de ela parecer que está acordada há 40 anos. Eu já fiz um vídeo no meu outro canal, no Freak TV, sobre gente que sonha acordado. Mas, geralmente, apesar da pessoa estar acordada, ela acaba sonhando, ela vê imagens de sonho e tudo mais. Nesse caso é o contrário, ela dorme, mas é como se ela estivesse acordada. É ou não é uma história bizarra? Essa mulher serve para trabalhar como vigia 24 horas, né? Só pôr ela na guarita assim, ó, né? Tá o tempo todo observando ali. Risca e inverte. Saindo da China, agora vamos para a Rússia, onde recentemente um caso policial deu origem a outro caso policial. Parece um roteiro de filme clichê, onde a policial se envolve numa investigação e em um determinado momento ela acaba se apaixonando pelo bandido. E eles formam um casal e ela ajuda ele a fugir. Parece ou não um roteiro de filme daqueles que fica passando na hora do almoço de domingo, sabe? Que você só presta atenção em algumas partes, né? Às vezes você nunca viu esse filme inteiro, não tem uns filmes assim que você nunca viu inteiro, mas você reconhece o filme que é pelas partes que você assiste sempre, né? Mas essa história clichê, quer dizer, eu nem sei se é tão clichê assim, aconteceu na vida real. Essa que você está vendo é a Madina Shukhenova, de 24 anos, que se formou na Academia de Omsk, no Ministério dos Assuntos Internos, em 2019 na Rússia. Ela virou investigadora e liderou um caso de investigação sobre Mikhail Serbin, de 22 anos, suspeito de roubar dinheiro de uma conta bancária. É assim que é descrito o crime dele, pelo menos nos sites russos, e todos os outros sites do mundo só traduziram assim. Vamos dizer que ele é tipo um estelionatário. Eu acho que isso é estelionato, né? Roubar dinheiro da conta de alguém não é? Pelo que se entende das matérias, ele estava ainda em liberdade, mas aguardando julgamento. Enquanto isso, a polícia ainda estava tentando reunir mais provas contra o Mikhail. Mas ele tinha uma ordem de não deixar a cidade, qualquer mudança de moradia, ele deveria comunicar à polícia, tinha os horários ali que ele não poderia transitar nas ruas, porém, em um determinado momento dessa história toda, ele simplesmente desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava e ele foi então considerado foragido. E o mais estranho é que quando a polícia começou a ir atrás dele, né, fazer uma perseguição pela cidade, ele parecia estar sempre um passo à frente da polícia, como se alguém da polícia avisasse a ele sobre os próximos passos dessa investigação. Só que conforme ficava mais difícil prendê-lo, a polícia ia aumentando o número de policiais caçando ele, até que tinha tanta gente atrás dele que finalmente conseguiram capturá-lo. O cara é tipo o Lázaro da Rússia. Em 26 de junho, ele foi preso na periferia da cidade. Aparentemente, quem passava as informações para ele acabou perdendo o controle de quanta gente e onde estavam atrás dele. Para piorar, quando ele foi preso, ele estava dirigindo um carro.
identificou-se que esse carro tinha sido adquirido por uma pessoa da polícia, Madina Shukhanova, a investigadora. E o que o carro dela estava fazendo com ele? Essa foi a exata pergunta da polícia, que logo começou a ligar os pontos, chegando a descobrir que a Madina e o Mikhail estavam em uma relação amorosa, a ponto, ó fofoca, a ponto de alguns sites dizerem que ela tinha emprestado o carro para ele, porém há outras fontes que dizem que ela deu o carro para ele. Só que ele não tinha passado pro nome dele ainda. Isso além de ter ajudado a fugir e ele se manter longe da cadeia. Olha essa história. O departamento de polícia de Omsk disse que houve um momento em que a investigadora russa pediu transferência do caso, ou seja, ela não queria mais atuar no caso do Mikhail, mas ela não disse o porquê, ela não notificou seu departamento sobre esse desenvolvimento de um relacionamento romântico com o criminoso. Provavelmente com medo, né, de ser presa também. Agora ele foi preso, a Madina está sobre uma investigação criminal, acusada de usar indevidamente a sua autoridade, né, a sua posição na polícia e poder para ajudar um suposto criminoso. Se for condenada pelo crime, ela será obviamente demitida, e não bastasse isso, toda a equipe que atuava no mesmo caso e os superiores dela também enfrentarão ações disciplinares por não notarem o caso amoroso em andamento da investigadora e o criminoso durante a investigação policial. Ou seja, o amor proibido dos dois ainda pode levar todo mundo pro buraco. Imagina você que faz seu trabalho direitinho se ferrar porque uma policial da sua equipe se envolveu com um criminoso e você nem sabia da história. Olha a situação. Eu acho que ele não tem culpa, né? Por mais que eles também são investigadores, deveriam saber com quem o cara tá se relacionando, mas ela, como investigadora, sabendo os passos da polícia, sabia como esconder, aonde esconder, onde ela podia ir com ele e não mais, porque onde que a polícia tava, onde que a polícia não tava, né? Tem como ela saber essas coisas para se esconder melhor. Mas, enfim, você imaginar que pode estar falando com uma pessoa e ela tá dormindo e te respondendo, aliás, eu tenho medo de gente que fala dormindo, e a policial se apaixonar pelo bandido, não era para ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Obrigado por assistir até aqui, deixa o seu like, assista outros vídeos do canal, até o próximo vídeo.